Salve meus amigos do De Bem com a Comida, sejam bem-vindos a mais um programa delicioso feito especialmente para você que ama comer bem e explorar os sabores dos ingredientes, além, claro, de aprender preparos simples e acessíveis. No programa de hoje vamos viajar pelo Oriente Médio conhecendo pratos que carregam inúmeras histórias e muitos sabores. Serão 3 receitas com 3 diferentes chefes que vão nos mostrar os segredos desses pratos típicos, apreciados no mundo todo. E com certeza você vai adorar. Então não sai daí que o De Bem com a Comida de hoje está imperdível. De Bem com a Comida. Patrocínio Arroz Tio João, porque cozinhar aproxima. O pão pita, também conhecido como pão árabe, é um dos pães mais antigos do mundo, da época em que o trigo começou a ser cultivado. Tem um formato único, redondo e achatado. Na sequência, teremos o preparo da shakshuka com a chefe Laila e do arroz libanês com a chefe Luísa Zaidan. Vamos começar agora com a receita de pão pita. Mas será que o seu modo de preparo é o mesmo dos outros pães? Ou algum processo especial? Quem revela isso pra gente é o Adriano Ribeiro, do canal Amo Pão Caseiro. Com vocês, a beleza e o sabor do pão árabe. Vem de lá, Adriano! A palavra pita vem do grego e também originou a palavra pizza. Da focaccia italiana passando pela tortilha mexicana ou pelo bolo de caco português, todos pertencem à família dos pães chatos ou espalmados. O pão pita é um pão chato, que leva fermento e que se estufa dentro do forno. Isso permite que a gente possa cortar ele ao meio e preenchê-lo com mais diferentes tipos de ingredientes. Vamos começar? Em uma tigela, adicione 500 gramas de farinha de trigo comum. Adicione 10 gramas de sal de cozinha. Vamos precisar de 5 gramas de fermento biológico seco. Como ele costuma vir em um sachê de 10 gramas, é só dividir pela metade. Não adicione o fermento diretamente sobre o sal, para evitar que ele perca força. Misture os ingredientes sólidos e agora vamos adicionar os líquidos. 25 gramas de azeite de oliva e 300 gramas de água filtrada em temperatura ambiente. Misture com uma colher até onde conseguir. Depois vamos usar as mãos. Ainda não estamos sovando aqui, apenas incorporando todos os ingredientes. Agora vamos verificar a sua consistência. Ela não pode ficar nem muito mole e nem muito dura, para que a gente possa abrir com o rolo e ela possa se inflar com o calor. A minha parece um pouco seca, veja como ela não gruda na ponta do meu dedo. Eu vou adicionar um pouco mais de água, bem pouco, uma tampinha será o suficiente. Aperte com os dedos e dobre a massa, até que toda a água tenha sido absorvida. Veja como ela está bem mais hidratada agora. Cubra e aguarde 10 minutos antes de começar a sovar. Com essa pausa, a farinha consegue absorver melhor a água e já fica mais elástica. Então vamos começar a sova. Você vai usar a base da palma da mão. Segure a massa com uma mão e empurre ela sobre a bancada com a outra. Dobre, vire a massa em 90 graus, com a emenda para cima e reinicie o movimento. Não precisa colocar muita força e nem rasgar a massa. Depois de 10 minutos sovando, veja como mudou de textura. Está mais lisa, brilhante e elástica. Modele uma bola de forma bem rústica e coloque a massa para descansar dentro da tigela. Unte com um pouco de azeite ou óleo para não grudar. Cubra e deixe descansar por 60 minutos até dobrar de volume. Depois da fermentação, retire a massa com delicadeza da tigela. Evite esticar demais ou parti-la em pedaços. Veja que ela está bem elástica, chamamos isso de ponto de véu. Pressione a massa com os dedos sobre a bancada, até formar um círculo para que possamos dividi-la em pedaços. Divida a massa em 8 pedaços de aproximadamente 100 gramas cada um. Se você não tem uma balança, é só cortar como se fosse uma pizza.
Para fazer a modelagem, coloque a massa com a parte lisa virada para baixo e junte as pontas como uma trouxinha de roupa. Vire a emenda para baixo e gire suavemente a massa com a lateral das mãos. Sele bem a emenda se necessário. Vamos cobrir as bolinhas e deixar por 15 minutos. Já é hora de pré-aquecer em 250 graus Celsius. Coloque uma assadeira vazia dentro dele. É nela que vamos colocar as massas daqui a pouco. 15 minutos depois de modelar as bolinhas, vamos começar a abrir os discos. Polvilhe um pouco de farinha sobre a bancada, coloque a bolinha e polvilhe um pouco mais de farinha. Amasse levemente com a ponta dos dedos, vire a massa e aperte do outro lado, para que fique bem coberta de farinha e não grude. Usar o rolo é bem simples. Posicione ele no centro da massa e role até a borda de cima. Volte até a posição central e role até a borda de baixo. Vire a massa, aproveite para agregar mais farinha e repita o movimento. Repare que o rolo vai sempre do centro para as laterais e nunca ao contrário. Vire a massa em 90 graus, deixando a parte mais comprida paralela ao rolo. Tome cuidado por isso não dobrar enquanto você passa o rolo. Isso vai fazer com que ele rasgue e não vai inflar quando estiver assando. Com uma massa de 100 gramas, você consegue abrir um disco de 18 centímetros. Se não tiver muita prática, 15 centímetros é o suficiente. O pão fica um pouco mais grosso, mas é melhor do que ele rasgar e não inflar dentro do forno. Pegue um pano de linho ou algodão, polvilhe um pouco de farinha e espalhe com as mãos. Conforme você abre os discos, coloque eles sobre o pano. Se deixá-los sobre a bancada, eles podem grudar. Quando você terminar de abrir a última massa, o primeiro disco aberto já estará pronto para ser assado. Com o forno já bem quente, vamos colocar 2 massas para assar. Lembrando que a assadeira também estava pré-aquecendo, ela precisa estar bem quente para receber a massa. Os pães irão estufar dentro do forno em 2 ou 3 minutos. Depois é só deixar mais 5 minutos até assar bem. No total serão no máximo 8 minutos de forno. Se o seu equipamento tem uma resistência na parte superior, chamada de gratinador ou função grill, pode manter ela ligada para dourar bem a crosta do pão. Vamos ver como eles ficam por dentro. Maravilha! Sensacional, Adriano! Um pão saboroso, versátil e muito prático de fazer, vocês não acharam? Eu sou suspeita para falar porque eu adoro um pão pita. Mas agora chegou a hora de acompanhar o preparo da shakshuka. Isso mesmo, shakshuka, um prato também da região do Oriente Médio, conhecido em todo o mundo pela sua simplicidade no preparo e sabor inconfundível, podendo ser degustada no café da manhã, almoço ou jantar. E quem nos apresenta essa maravilhosa receita, que já virou um clássico, é a Laila do canal Elegante e Preguiçosa. Mas já aviso, hein? Vai ser difícil resistir à shakshuka, servida com pães e torradas. Não é mesmo, Laila? Então mostra pra gente. Shakshuka basicamente é uma receita de ovos com molho. Bom, vou começar com os ingredientes. Eu tenho aqui cebola, alho, pimentões vermelhos, tomate já de lata, um pouquinho de salsinha, uma pimentinha, porque sem ela não sou ninguém, ovos e uma mistura aqui de páprica normal, páprica picante e cominho, sal e pimenta e correr pro abraço. Então vamos começar. Eu vou começar cortando aqui minha cebola e os outros ingredientes em cubos, não muito grandes, mas também não muito pequenininhos, não. O shakshuka fica gostoso quando ele é pedaçudo. Numa frigideira, eu vou esquentar 1 colher de sopa de azeite e já vou colocar essa cebola para dourar junto com os temperos. Um dentinho de alho. E agora eu vou vir com a lata de tomate, só que antes de eu colocar, eu vou dar uma cortada nesses tomates e para a panela. Vou deixar o fogo bem baixinho e vou colocar os meus pimentões. Pronto.
para a panela. E para terminar e para deixar a cor ainda mais bonitinha, eu vou colocar o equivalente a uma colher de sopa de pasta de tomate. Pronto. Isso vai apurar por mais ou menos uns 7, 8 minutinhos. Sal, 2 pitadas. Um pouquinho de pimenta. E minha pimentinha dedo de moça que eu tava esquecendo. Como que eu esqueço a minha pimentinha dedo de moça? Pronto. E agora sim, vai apurar. Fogo bem baixinho para não secar demais. E agora eu vou começar a colocar os ovos para cozinhar nele. Abro um espacinho para o meu ovo e aí coloco o ovo dentro. E vou fazer isso com todos os ovos. Acerto sal e pimenta nos ovos. E agora isso vai cozinhar até o ponto que você gosta do seu ovo. Eu gosto da minha gema molinha, então assim que a clara tiver solidificada, eu vou desligar e o meu shakshuka tá pronto. Bom, para mim os ovos estão cozidos à perfeição. Eu vou desligar e vou agora completar só com um punhado de salsinha. Gente, olha que coisa bonita! Eu gosto de usar uma cumbuquinha, que eu acho que fica mais gostoso. E eu pego uma concha e aí com muito amor eu venho lá de baixo e pego tudo. Ovo e molho. O que eu adoro fazer é basicamente chuchar esse pão nesse ovo maravilhoso, com esses temperos, com esse tomate, com esse pimentão e bom demais! Eu não falei, a culinária do Oriente Médio é realmente incrível, né? E essa receita não poderia ser diferente. Eu amei. Mas para completar a nossa lista de pratos típicos, um arroz apetitoso feito pela chefe Luísa Zaidan. O arroz libanês é um prato único que vale como uma refeição completa. Quer aprender a fazer? Então não sai daí, porque o De Bem com a Comida volta já. Estamos de volta com mais uma receita que vai te surpreender. O arroz libanês da chefe Luísa Zaidan, que compõe a nossa lista deliciosa de pratos típicos do Oriente Médio. Mas se na receita tem arroz, é importante contar com uma marca que tenha tradição. Afinal, tudo o que a gente mais quer é sabor, cuidado e rendimento na nossa panela. E com arroz branco Tio João, todas essas qualidades são mais do que presentes. Porque todos os grãos são 100% nobres e selecionados, rendem mais e ficam mais soltinhos. Sem falar no cuidado e no carinho a cada plantio, armazenamento e entrega. Diferença percebida no pacote e comprovada na panela. É com arroz Tio João. Mas agora, com vocês, o arroz libanês da chefe Luísa. Primeira etapa é a gente vai colocar o frango para cozinhar. A base desse caldo a gente vai usar para cozinhar o nosso arroz. Eu vou colocar na panela de pressão pra gente ganhar tempo, mas você pode fazer numa panela comum. Aqui eu vou colocar o peito de frango, pode ser com osso ou sem osso. Vamos cobrir de água. E aí vamos colocar de tempero para cozinhar com esse frango um dente de alho, uma folhinha de louro, pimenta síria, um pouco de limão espremido
e sal. Vamos tampar e deixar cozinhar na pressão. Quando fez a pressão, você conta mais ou menos 15 minutos, que é o tempo suficiente para esse um peito de frango cozinhar e ficar na textura que eu quero. Aí a gente vai aproveitar esse caldo que ficou aqui nessa panela para cozinhar o nosso arroz. Enquanto o nosso frango cozinha, a gente pode fazer uma etapa que tem aqui no nosso arroz, que é torrar as amêndoas. Eu tenho aqui amêndoa laminada, você também pode usar a amêndoa sem pele. A gente vai torrar ela na manteiga. Joga a amêndoa e vamos deixar ela torrar aqui nessa manteiga mesmo. Então aqui já tá no ponto que eu quero. Bom, depois de mais ou menos uns 15 minutos, o nosso frango aqui já tá no ponto perfeito. Eu vou abrir a panela. O cheiro tá incrível. Vamos deixar ele aqui por enquanto e vamos iniciar o processo do arroz. Nessa outra panela aqui, o que eu vou colocar? Vou colocar azeite. Vou refogar a carne moída na cebola picada. E depois a gente coloca o alho e coloca o arroz e bota o arroz para cozinhar com este caldo do frango. E aí basicamente tá quase pronto. É só esperar o arroz cozinhar, ficar no ponto perfeito e servir. E um prato praticamente completíssimo. Arroz, frango e carne, 2 proteínas. Não precisa de mais nada, você serve só ele não tem acompanhamento. Essa carne ela não tá temperada com nada. Eu vou colocar ela na panela e vou temperar ela com um pouquinho de sal, porque ela vai cozinhar junto com o arroz, os temperos aqui que já estão no caldo. Um pouquinho de sal. Só dá aquela primeira soltada na carne. E aí a gente já coloca o alho espremido. Coloca o arroz normal que você tem em casa do dia a dia mesmo. Dá aquela misturadinha. E aí vamos colocar a água do caldo do frango. Dá aquela primeira mexida. E aí a gente pode experimentar a água para ver se ela tá com sal suficiente, com a quantidade de pimenta síria que você quer. Tá ótimo. Pode baixar um pouquinho o fogo. E aí a gente vai fazer um outro truquezinho, que é pra dar mais gostinho ainda. Coloca o frango aqui também, ó. E deixa ele terminar de cozinhar junto. Meia tampinha e até a água secar, a gente fica de olho. E aí, o nosso arroz está pronto. Para você saber se está pronto, basta você provar o ponto do arroz para ver se o grão está cozido. Perfeito. Agora, a gente tira o frango. Vamos dar uma desfiada grosseiramente nele. Eu quero uns pedaços mesmo de frango. Não é para desfiar super seco. E esse prato, gente, também serve pra criançada, né? Fala sério, se eles vão amar este menu. E se você gostou desse vídeo, não esquece, né? De se inscrever aqui no canal, dar like no nosso vídeo. Só receitas gostosas feitas com muito amor e carinho pra vocês. Escolha uma travessa bem bonita pra você servir. Eu escolhi essa daqui. Queria uma maior, mas a fotógrafa não me permitiu. A gente coloca aqui. Gente, eu adoro esse prato. Coloco as lascas de frango por cima, assim, grosseiramente mesmo. E a amêndoa laminada também por cima. Divino esse arroz libanês da chefe Luísa, né? E é com essa receita encantadora que a gente termina a nossa saborosa viagem pela culinária do Oriente Médio. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. O De Bem com a Comida fica por aqui, mas continuamos a todo vapor na programação do Canal Rural e nas redes sociais. Nos sigam por lá. Até breve! De Bem com a Comida. Patrocínio Arroz Tio João, porque cozinhar aproxima.